Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Aproveitando mais uma vez o testemunho da Bela, a gente quer ter esses momentos, né, irmãos? Às vezes pode parecer uma coisa pequena para ti, mas para quem está do teu lado vai dar uma fortalecida e edificar a fé, tá? Então, sinta-se à vontade. Eu sei que Deus está fazendo muitas coisas em todos nós. E eu aprendi uma coisa que quando parece que Deus está em silêncio, ou Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando em nós. Então ele está construindo algo e ele nunca para essa edificação. Então sempre tem algo acontecendo na nossa vida que a gente pode puder compartilhar. Bem? As crianças podem passar para a escolinha. Eu quero reforçar também o convite que o Joai fez na semana passada. Primeiro para a classe de Kids que vai iniciar. Então vamos poder começar a trabalhar com crianças de 4 a 7 anos. E a partir de 7 já está trabalhando, né? Então de 4 a 7 agora. E só que precisa fazer inscrição. É até hoje esse tempo que estão vendo. Tá. Então, certo. Vai ter 10 vagas e a gente está dando preferência primeiro para os filhos aqui, dos nossos filhos, que tem dessa faixa etária. Então a inscrição tem que ser feita com Estevão, tá bom? Também no Joade, no dia 25 de agosto, vai acontecer o almoço que foi o primeiro ano passado, vou promover esse ano de novo. O recurso que entrar vai ser usado para que os líderes possam fazer treinamento. Vai ser em março de novo, em março do ano que vem, tá? Então o cartão de almoço vai ser R$ 50 adulto, 25 para crianças até 12 anos. Bom, de quanto você quanto? É de 0 diante não, né? 5 a 12? Tá. 25, bom, isso a gente confia. E vai ser dia 25 de agosto no CTG, almoço lá Maia. Tá? Todo mundo sabe que é muito bom, né? E eu já quero aproveitar e já ir falando também que no dia 24 de agosto nós vamos ter o terceiro lado horário, que é organizado pelo DOE. E no dia 24, isso vai ser um sábado, então, domingo vai ser o almoço, e portanto a gente vai fazer uma mobilização. A gente vai começar a passo hoje para que todos estejam mobilizados para nos ajudar nisso. No dia 24, a gente quer estar com o DOE no Centro de Cultura de Versão Horário. Tá? Então a gente não vai fazer o culto no domingo de manhã aqui, ou em algum lugar, se não for aqui. A gente vai fazer no sábado à noite, vai estar junto com o DOE, tá? Lá no Centro de Cultura. Então, vocês que se organizassem, podem convidar outras pessoas, vai ser um tempo de evangelismo, tá? Vai ser bem legal, vai ser através das artes, eles vão estar adorando e nós vamos poder junto com isso adorar o Senhor também. Então, dia 24 de agosto, a gente vai ter esse compromisso com o DLE lá no Centro de Cultura. E a gente gostaria mesmo de contar com todos, né, irmãos? Mas a gente pensa assim, não, mas isso não é tanto a minha praia, não é tanto que eu gosto, mas nós somos igreja, a gente vamos estar juntos, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem um esforço para a gente poder estar lá prestigiando sim, e mais do que isso, adorando o Senhor juntos lá com Deus. Tá bom? A gente fala mais ainda para frente. Nós temos feito umas palavras nas últimas semanas a respeito dos atributos de Jesus. E essa semana, pensando um pouquinho sobre o assunto, me veio um questionamento, eu gostaria de questionar vocês com respeito a isso também. O quanto o que nós temos estudado, lido, tem mudado a nossa imagem sobre Jesus, a visão que nós temos sobre Jesus. O quanto ver, estudar e nos aprofundar um pouco mais no que João viu, tem feito que o nosso coração deseje mais Jesus. Porque tudo que a gente está falando aqui pode ser só a palavra. Pode estar alimentando, até um pouco o nosso intelecto, mas se não mudar em nós, não significou nada.
E para que mude, nós precisamos nos envolver com essa palavra. Precisamos não apenas vir aqui no domingo de manhã escutar, mas desejar ver o que João viu. Claro que a maneira de Jesus se manifestar para nós pode ser diferente, mas o que eu entendo que essa porção da palavra de Deus faz é nos acordar para olhar para Jesus. A Deus citou aqui que o pastor Ney falou sobre o dia mal, e nós estamos vivendo em dias maus. E nesses dias, se nós não tivermos os nossos olhos em Jesus, o que vai sobrar? Decepção, tristeza, dor. Agora, quando a gente continuamente fixa os nossos olhos em Jesus, nós temos esperança. E essa esperança, ela tende a ir crescendo dentro de nós. Porque nós estamos esperando um rei que vem. Amém? Mas a gente não pode só esperar para se relacionar com o rei que vem quando ele estiver aqui. Quando ele chegar. Nós precisamos nos relacionar com ele todos os dias. E por isso nós vamos nos envolver com a palavra dele. Por isso que veio essa pergunta no meu coração e eu decidi fazer isso antes de a gente passar para a próxima parte, porque a gente tem duas formas que a gente pode se relacionar com a palavra de Deus. Uma maneira superficial ou aprofundar. Então, como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com aquilo que a gente tem escutado, com aquilo que tem sido ministrado no nosso coração? O Pedro fala muito sobre, anota aí, olha, escuta lá o áudio de novo, vê o texto novamente. E isso é pedagógico, irmãos, nós precisamos fazer isso. Porque dificilmente a gente consegue compreender algo numa primeira explanação, aprofundar a nossa vida na palavra de Deus, simplesmente dando uma olhadinha nela. Não, imaginando, se a gente parar para olhar para Deus que é infinito na sua grandeza, como a gente vai poder usufruir dele dando só uma passadinha por ele? Se nós olharmos biblicamente, todos que tiveram a oportunidade de ter um vislumbre de quem Deus era, eles tiveram a mesma reação, eles quiseram ficar ali. Eles desejaram ficar naquele local. Porque era algo grandioso, querido, algo maravilhoso, sem igual. E chamou eles para. Marcou tanto a vida desses homens, que eles desejaram ficar ali, não queriam mais sair daquele lugar, onde a presença de Deus estava manifesta. Então, nós devemos, buscar essa presença todos os dias, porque ela está disponível. Nem sempre a gente vai sentir alguma coisa, sabe? Talvez a maioria das vezes a gente não vai sentir nada. Essa que é a realidade. Talvez a maioria das vezes a gente não vai sentir nada. Mas Deus continua. E Ele continua querendo estar conosco. Então, cabe a nós desejar isso também. Desejar estar com Ele. Amém? Vocês estão com frio mesmo hoje, né? Vamos lá. Apocalipse 1,14. Eu esqueci uma coisa. Apocalipse 1,14,15. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Continuando, caminhando com João pela visão que ele teve de Jesus, a gente se depara com essa figura, com esse vislumbre que ele teve. Ele vê um homem, os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, e chama a atenção dele também os seus pés, brilham como bronze e reluzente. Agora, o que é que João estava tentando nos mostrar? E por mais que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho, é óbvio que a gente não vai chegar numa
numa totalidade de revelação que João estava querendo dizer. Porque quem ele viu é extraordinário. Quem ele viu é surpreendente. Quem ele viu não tem comparação. Então João usa algumas figuras para tentar trazer um deslumbre para que isso aqueça o nosso coração, para que nós desejamos ver também. E a pergunta que eu quero focar um pouco hoje é: desejamos ver Jesus? Desejamos ver Ele? E quando João ele fala que viu um homem com os cabelos brancos, com uma lã, isso fala a respeito da pessoa de Jesus, que ele como filho, porque aqui ele está vendo filho, ele possui a mesma essência, a mesma natureza do Pai. Ele possui a mesma sabedoria, o mesmo poder, a mesma autoridade do Pai. O que é importante, que talvez João, quase 2000 anos atrás, lá quando ele tem essa revelação e ele decide escrever isso dessa maneira, talvez ele, com certeza, ele não tinha ideia de que hoje muitas pessoas iriam questionar se Jesus realmente é Deus. Ou tentar diminuir de quem é Jesus. Porque hoje existem linhas que falam que Jesus é um profeta. E não é realmente Deus. Mas nós, como cristãos, e baseado na palavra do Senhor, nós cremos que Jesus é, sim, totalmente homem, mas ele também é totalmente Deus. Hoje a gente poderia dizer que ele é totalmente Deus e também totalmente homem. Jesus é Deus homem. Jesus é Deus que se fez homem. Esse é Jesus. E João, quando ele compara a figura ou melhor, quando ele fala sobre quem ele viu, esse homem, esse ser de cabelos brancos com alma lã, ele estava fazendo uma ligação direta com o que o Antigo Testamento falava, os profetas falavam, de quem eles viram como Deus. Por exemplo, Isaías, ou melhor, no livro de Daniel, 7, capítulo 9, o pai ele é retratado como um ancião de dias que possui cabelos brancos como a neve. Ali, Daniel está vendo o pai. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E ele chama a atenção dele, e ele fala que esse homem é um ancião de dias, então, e chama a atenção dele os cabelos brancos. João, quando vê Jesus lá, na revelação que ele teve, e que a qual nós estamos estudando, ele faz questão de registrar que ele vê um homem de cabelos brancos. E o que é isso? Ele estava mostrando, olha, quem eu vejo é Deus. Quem eu vejo tem toda a autoridade. Quem eu vejo tem todo o poder. Quem eu vejo tem toda a ciência de todas as coisas. Ele sabe tudo. Quem eu vejo tem toda a autoridade, toda a glória, todo o poder. Então, João estava deixando muito claro que quem ele via era Deus. Deus Filho. Amém? Isso é importante, irmãos. Pode às vezes passar desapercebido e pode até parecer uma figura meio estranha, né? Os brancos olhos vermelhos como de fogo. Mas isso tudo tem um significado. E é para aquecer o nosso coração e atrair a nossa atenção, os nossos olhos para quem é Jesus. Interessante que em João 10,30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. João 14,9, ele diz para Filipe, na ocasião: Quem me vê, vê o Pai. Interessante que naquela ocasião, Filipe pediu para Jesus: mostra-nos o Pai. Mestre, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus para Filipe: Quem me vê, vê o Pai. Então, João ele só vem reforçar esse conceito, né, de que Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Bem, irmãos? É importante dizer que Jesus não é menos que Deus. Jesus é Deus.
esse homem, Jesus, não é menos que Deus. Outra coisa que é interessante a gente observar, João foi discípulo que esteve com Jesus quando ele estava na cruz, quando ele havia sido crucificado. E vocês lembram que João, ou melhor, os romanos, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ele estava pendurado na cruz com aquela coroa de espinhos, e João viu aquilo. E interessante que agora ele não vê mais uma cabeça machucada, um rosto ensanguentado, ele não vê mais uma coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus, mas ele vê os seus cabelos brancos. E depois lá em Apocalipse 19, nós vemos ele declarando que ele tem muitas coroas sobre a sua cabeça, falando da sua autoridade. Então, Jesus, isso prova mais uma vez o quanto João viu Jesus na sua glória. Porque ele viu o antes e o depois. Ele viu como Jesus estava na cruz por causa do nosso pecado. E ele vê Jesus depois que ele havia sido exaltado. E quando ele vê Jesus, ele vê o Pai. Quando ele vê Jesus, ele vê Deus. É a mesma pessoa. E aí ele continua descrevendo quem ele está vendo. E ele vê que os seus olhos são como chamas de fogo. A gente para tentar, quando fecha meus olhos para tentar imaginar isso, a gente pensa naqueles filmes, né? Aqueles olhares estranhos assim, que são reproduzidos ali. Mas agora tu imagina João vendo esse homem com esses olhos como se fossem chamas de fogo. E a gente pode ter duas atitudes: ficar deslumbrado ou apavorado, querer conhecer mais ou fugir. Mas o que esses olhos de fogo, como chamas de fogo, eles vêm nos falar? Se diz que os olhos são a janela da alma. Então, através dos olhos, uma pessoa consegue muitas vezes perceber algumas coisas que estão lá dentro, que estão dentro dela, estão na alma, estão queimando dentro dela. E cremos que João estava tentando falar exatamente isso a respeito de Jesus. Em Mateus 6, 22, Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, irmãos, os olhos, como chamas de fogo de Jesus, revelam o seu interior, revelam o seu coração, revelam o que está queimando dentro dele. E o que queima dentro de Jesus, e é visto por João nos olhos dele, é o amor dele por nós. A gente sempre vê o fogo, normalmente vê o fogo como algo que destrói. A gente não pode esquecer também que o fogo é algo que purifica. Então, primeiro, a gente vê esse amor ardente da parte de Jesus por cada um de nós. Semana passada, Pedro falou um pouco sobre aquele que nos ama. E eu acho que isso é um assunto, irmãos, que a gente nunca vai poder esgotar. Porque a gente nunca vai conseguir conhecer o amor de Deus na sua totalidade. Tanto que Paulo, ele ora pela igreja, pedindo para que, juntamente com todos os santos, nós tenhamos a condição de compreender qual é o tamanho, as dimensões, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus conosco. Ele fala de dimensões que são infinitas. Qual será a altura do amor de Deus por nós? Qual será a profundidade do amor de Deus por nós? Qual será o tamanho desse amor? Eu gosto muito da tradução da Bíblia NVI, de João 3,16, aquele texto bem conhecido nosso. Ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. Aí eu me questiono, qual é o tamanho desse tanto? Quanto é esse tanto? Qual é o tamanho do amor de Deus por mim? Qual é o tamanho do amor de Deus por ti? E talvez a gente poderia dizer o seguinte: quanto eu me sinto amado por Deus? O quanto eu sinto, o quanto eu percebo, o quanto eu experimento do amor de Deus na minha vida todos os dias.
se faz homem para morrer por homens pecadores, por homens injustos, que estavam condenados. Isso revela um pouco da dimensão do amor da parte de nós. Jesus, ele vai até as últimas consequências por amor. A gente muitas vezes coloca na obediência de Jesus a Deus. Isso é totalmente verdade. Filipenses 2 fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que a gente nunca pode esquecer, que o que moveu a obediência de Jesus foi o amor. Primeiro, o amor dele pelo Pai, pelo propósito, pelo projeto do Pai. Mas também o amor dele por aqueles que ele veio restaurar, por aqueles que ele veio reconciliar, por aqueles que ele veio salvar. Os olhos de Jesus, eles manifestam aquilo que está dentro do seu coração. E os olhos dele são como chamas de fogo, porque o coração dele queima de amor por nós, por cada um de nós. Às vezes, quando a gente está passando por um dia mal, é difícil de sentir esse amor. E às vezes, eu não sei se isso acontece contigo, mas já aconteceu muito comigo e às vezes ainda acontece. Às vezes, no dia mal, a gente questiona o amor de Deus. Parece que por um momento Deus deixou de nos amar, porque Ele nos esqueceu no meio do dia mal. Mas Ele jamais vai nos esquecer no meio do dia mal. A palavra nos promete que Ele anda conosco pelo meio do vale da sombra da morte. Ele está conosco no dia mal. Então, o amor de Deus, Ele sempre está presente. Às vezes, nós podemos até nos afastar dele, mas Ele jamais vai se afastar de nós. Tu te sente amado por Deus, amigo? Os olhos, como chamas de fogo, que ardem como a chama de fogo de Jesus, eles também revelam o poder dele para nos purificar de toda a impureza, para nos santificar. É só através desse amor de Deus, através dessa purificação que só Ele pode fazer, é que nós somos aceitos. Se não for assim, nenhum de nós seria aceito. Porque nenhum de nós é capaz de ser suficientemente santo comparado com a santidade de Deus. Nenhum de nós, por mais que seja correto em tudo que fale, que pense, que faça, pode chegar perto do que é a santidade de Deus. Então, se o fogo que está em Cristo, que arde de amor por nós, se esse fogo não nos purificar, nós não estaremos puros. Se esse fogo não for suficiente para nos purificar, nós não seremos santos e, consequentemente, não seremos aceitos pelo Pai. Mas o que nós sabemos é que o amor de Cristo, Ele já nos purificou. O sangue do Cordeiro já nos purificou de todo pecado. Já nos limpou de todo pecado. E abre tua Bíblia em Isaías. Isaías teve uma experiência muito semelhante à experiência de João. Ele também esteve na sala do trono, ele também teve uma visão, um vislumbre do que acontecia lá. E quando ele se depara com quem ele viu, no primeiro momento ele fica apavorado. E em Isaías 6:5 diz que ele gritou. Isaías, quando ele vê Deus, ele grita. E o que foi o grito que ele deu? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos vivem o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele ficou apavorado. Ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos, o que ele chama também de ancião, porque a palavra chama de ancião de dias. Porque João viu aquele homem de cabelos brancos, com olhos como chamas de fogo. Mas olha o que acontece logo em seguida. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Irmãos, isso nos mostra que o fogo que existe em Deus, ele não está lá apenas para consumir, para queimar, para destruir, o que também pode vir a acontecer, mas o fogo que arde no coração de Jesus, essa brasa que é tirada do altar pelo anjo para ir lá e tocar os lábios de Isaías, servia para purificar. O fogo do altar purifica. O fogo do altar queima as nossas impurezas. Assim como o fogo ele limpa o ouro para deixar ele mais puro, o fogo que arde no coração de Jesus e que ele expressa em palavras de amor sobre as nossas vidas é para nos purificar, para nos limpar, para que nós possamos olhar para ele não com medo, mas com alegria e gratidão. São olhos que atraem, não olhos que afastam. Jesus, ele nos atrai da sua presença, ele não nos afasta da sua presença. Jesus, ele nos reconcilia com o Pai. Em João, Jesus declara: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então Jesus, ele vem e traz a sua salvação sobre as nossas vidas. Logo em seguida, vai vir o Rei Jesus. Nós vamos ver logo. Ele vai marchar pela terra, ele vai julgar também a terra. É o mesmo coração ardendo em chamas de amor, que ele perdoa do pecado, ele traz também o seu juízo, sempre com a mesma intenção, para que a gente volte os nossos olhos, os nossos corações no Pai. Ele deseja nos atrair para a presença do Pai, para que a gente esteja constantemente na presença do Pai. Então, os olhos de Jesus revelam o seu amor por nós, os olhos de Jesus revelam que pelo fogo dele é que nós somos purificados e por isso somos aceitos pelo Pai. Isso precisa despertar em nós devoção. Precisa despertar em nós amor. Semana a gente estava conversando lá em casa. Quando a gente pensa, ou quando a gente se faz a pergunta, o quanto eu amo a Deus. Eu falei antes, o quanto Deus me ama, o tanto que Ele me ama. Agora a pergunta é, o quanto eu amo a Deus? O quanto tu ama a Deus, irmão? Eu amo. Se tu conseguisse colocar numa dimensão, o quanto tu ama Ele? O quanto tu deseja Ele? E se a gente for bem sincero, e a gente estava fazendo um exercício nesse sentido, se a gente for bem sincero, a gente ama Ele por aquilo que Ele pode dar. Normalmente, a gente ama Deus mais quando Ele nos dá um pouco. E às vezes a gente tem dificuldade de amar Ele quando a gente não recebe o que quer. Então quer dizer, o nosso amor é falho. É muito falho. O nosso amor, ele não serviria para nos qualificar para estar na presença do Pai. Nós não amamos Deus o suficiente. Por mais que a gente diga, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas desde o início, se a gente começar a fazer uma lista, a gente vai se dar conta que tem coisas que a gente ama mais do que a Deus. Essa que é a verdade. A gente quer isso? Não. Era esse exercício que a gente estava fazendo lá em casa. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu tenho consciência de que eu posso sim estar amando outras coisas mais do que a Deus. Então, qual é o que eu posso fazer, ou qual é a minha postura diante de um homem que me ama tanto que seus olhos chegam a brilhar como fogo? Isso Deus favor dele por mim. Como eu vou chegar a esse homem? Como eu vou poder estar perto dele dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo? A gente canta muito isso, né? Eu te amo, eu te quero te ver, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. A gente realmente quer. Eu creio que sim, nós queremos. Mas quanto a gente faz para ter isso? Quanto a gente deseja de fato? Eu estou falando por mim. O Ney falou do dia difícil.
E o que me dá esperança é que o dia difícil ele diz que ele tem menos dia, né? O dia é bem. Mas a gente vem num tempo assim de algumas coisas bem difíceis. E nesses momentos, a tendência da gente é questionar muito o amor, o cuidado de Deus, o carinho dele por nós. Mas quando eu começo a entender quem de fato ele é e como ele me ama, eu começo a me colocar diante dele, sabendo que eu sou necessitado. Que se eu não tiver misericórdia, graças a Deus sobre a minha vida todos os dias, já era. E se tirarem a esperança de mim, de quem Deus é, o que me sobra? Essa semana a Miriam estava conversando com a gente, né, e fazendo umas perguntas bem legítimas, bem importantes. E aí a gente se dá conta que se tirarem de nós a esperança que nós temos em Deus, não sobra nada. Ou sobra alguma coisa na nossa vida. Se a nossa vida se resume que nós estamos vivendo hoje, está bom? É isso que a gente quer? Satisfeito com isso? Se a nossa vida se resume aos 80 anos que a gente vive aqui na Terra, a gente está satisfeito com isso? É isso? Será que esse é o propósito de Deus? Esse é o plano de Deus? Então, se tirarem a nossa esperança, se de alguma forma a gente perder a esperança em um Deus eterno, que nos chama para dentro da sua eternidade, para dentro de um relacionamento eterno com Ele, e não se tirar isso de nós, não sobra nada. O bom é que essa esperança foi plantada dentro de nós pelo Espírito Santo. Ninguém pode tirar. Então, se a gente tem, a gente tem. E ninguém vai tirar. Então, a gente tem sim esperança de uma vida melhor. A gente tem sim esperança de ver Jesus, de estar com Jesus. Temos esperança do rei que está chegando, que está vindo. Temos esperança de um reino de paz e justiça. Temos esperança de que a terra vai ser cheia da glória de Deus, por mais que hoje tudo diga o contrário, mas nós temos esperança. E isso ninguém pode tirar de nós. E se eu viver sem esperança, a minha vida não faz mais sentido nenhum. Nem nada, não sobra nada. E a gente só tem esperança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração todos os dias pelo Espírito Santo. Não é isso? Não diz lá em Hebreus, ou melhor, em Romanos 5, que a esperança não confunde, que, em outras palavras, a gente poderia dizer que a esperança, a gente não tem, a esperança não deixa dúvida, e daí continua dizendo que o amor de Deus é derramado no nosso coração todos os dias pelo Espírito Santo. O dia em que o amor de Deus parar de ser derramado no nosso coração, nós perdemos a esperança. Mas esse dia nunca vai chegar, porque Deus é amor. E Ele constantemente, como uma fonte que jorra, Ele continua derramando o seu amor no nosso coração todos os dias. Agora, como nós interagimos com esse amor? Como nós respondemos ou correspondemos a esse amor? Aí sim pode mudar a maneira que nós andamos, como nós vivemos, as prioridades que a gente tem, o que é mais importante na nossa vida. É como a gente interage com o amor de Deus. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente, pelo menos eu gosto muito desse assunto, porque eu passei muito tempo na minha vida não me sentindo amado por Deus. Eu via Ele como meu chefe, como meu patrão. E Ele me dava coisas, Ele me dava um fôlego de vida, me dava saúde, me dava uma família, então eu tinha que agora fazer por merecer, pagar a minha dívida com Ele. Ainda que a dívida do pecado havia sido paga, sobre isso eu não tinha como fazer nada, mas agora eu tinha que fazer aquilo valer a pena. Eu tinha que fazer por merecer. Então, o meu relacionamento com Deus era baseado no que eu podia fazer para Ele. E eu sempre chegava na mesma conclusão, que eu nunca podia fazer o suficiente, consequentemente, Ele também não me amava. Então, eu tive muito tempo na minha vida nesse sentido. E quando eu compreendi que o amor de Deus sobre a minha vida não depende do que eu faço, ou do que eu não faço, do que eu sou capaz de produzir,
ou não sou capaz de produzir, mas ele me ama porque eu sou. Aí esse tema começou a fazer sentido e eu comecei a gostar de falar dele. Porque o amor de Deus é algo real, tanto que se expressa como uma chama de fogo dos olhos de Jesus. Amém, irmãos? O texto continua dizendo que João viu os pés de Jesus polidos, os pés como bronze polido. E uma coisa que eu queria chamar a atenção nisso, João esteve junto com Jesus na crucificação. Ele viu Jesus. Ele viu os cravos que haviam sido colocados nos pés de Jesus. Quando Jesus se encontra com Tomé, depois de ressurreto, para mostrar para Tomé, porque Tomé havia pedido sinais, Jesus mostra as marcas das mãos, mostra a marca do lado, os pés também estavam marcados, João viu isso. E agora ele vê pés como bronze polido. Ele não destaca mais a ferida da crucificação, mas ele destaca a alma, ele destaca os pés de uma maneira diferente. E esses pés falam sobre a autoridade, o poder que o rei que vem tem. Abra a Bíblia aí em Apocalipse 19. O último texto que a gente vai ver, tá? Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto diante de um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido em um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho branco, de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os pés resplandecentes de Jesus que João viu, irmãos, revelam seu poder, sua autoridade para pisar e esmagar a cabeça da serpente e de todos os inimigos de Deus. Os pés que João viu são pés poderosos para a guerra. São pés poderosos para marchar sobre essa terra, estendendo sobre toda ela o reino de Deus. A gente lembra que lá em Gênesis 3, quando Deus tinha aquela conversa séria com Adão e Eva, depois que eles haviam pecado, ele fala com a serpente e ele diz para a serpente que o descendente de Eva ele ia ferir o calcanhar do descendente de Eva, mas o descendente de Eva iria pisar na cabeça da serpente. Ele ia destruir a serpente. Aqui nós vemos os pés que João tenta achar uma figura e diz, olha, são parecidos com bronze polido. Ele tenta achar uma figura para conseguir falar da glória desses pés. Esses são os pés que vão pisar na cabeça da serpente, que vão pisar na cabeça do diabo, que vão destruir o diabo. Quando a gente vê a narrativa de João, quando o céu se abre, o cavalo branco vem, junto com ele todo um exército, e ele vem para ferir as nações, ele vem para governar as nações. Ele está falando da segunda volta de Jesus para essa terra. No momento em que Jesus vai vir, vai trazer o juízo
subjugar reinos e vai implantar o reino de Deus, que é um reino de paz e de justiça. Irmãos, isso está muito próximo de acontecer, nós cremos nisso. Se não nós, talvez nossos filhos ou nossos netos verão esse grande e glorioso dia. Esta é a nossa bendita esperança, como o Tito chama lá no livro, ele escreve, né? Nós temos a bendita esperança de ver Jesus voltando. De ver o reino de Deus ser estabelecido, de ver a cabeça do diabo sendo esmagada, de ver os inimigos de Deus sendo destruídos, sendo subjugados. Nós temos essa bendita esperança. E João, ele destaca os pés de Jesus, porque são os pés que vão marchar sobre toda a terra com autoridade, com glória. Em Isaías 63, ele também fala sobre pisar no lagar das nações. O Salmo 110, ele fala em esmagar reis. Parece tão cruel, não é? Parece tão cruel. Só que vocês imaginem reis que estão aliançados com o diabo. Presidentes, governantes que estão aliançados com o diabo. Que decidiram, que fizeram a sua escolha. Não, nós queremos ficar no lado do diabo. Nós queremos, junto com ele, vencer aquele rei que dizem que é o rei dos judeus, o rei que vem. Nós vamos vencer ele. Nós vamos destruir ele. Esse é o caráter dos reis que vão ser pisados por Jesus quando ele voltar. Esse é o caráter de governantes que se alianciam com o diabo para tentar tomar o trono de Deus. Para tentar tirar o ungido de Deus do seu trono. Que é algo impossível de ser feito. Os pés que João viu são os pés do homem que vão liderar um novo tempo, vão liderar um novo mundo, a gente poderia dizer assim, onde o governo vai vir do céu. E não mais de homens corruptos, de homens enganadores, de homens mentirosos, de homens falhos. Não, o governo vai vir do céu. Interessante, irmãos, porque esse tipo de palavra vocês vão ver, vocês ainda vão ver isso, que mais um pouquinho de tempo vai começar a incomodar muita gente. Vai ser muito desagradável para as pessoas ouvirem isso. Porque o rei está chegando. O rei está vindo. Ele é Deus, simbolizado nos cabelos brancos. Ele tem olhos como chamas de fogo, que falam do amor ardente que ele tem. Ele não quer pisar reis, ele não quer destruir nações. Ele quer atrair as nações para ele, para elas olharem, não, esse é o rei do qual a Bíblia fala, esse é o rei que nós esperamos, esse é o único que é capaz de fazer justiça e paz para essa terra. Ele quer atrair as pessoas com o seu amor. E ele vai até as últimas consequências para fazer isso. Antes, ele fez isso com os braços abertos, esticados numa cruz. Ele foi torturado para chamar a atenção, para dizer, ei, olha aqui, eu sou um filho. Eu sou um filho. Através de mim vocês são reconciliados com o Pai. Mas a rebeldia do homem impede de olhar para a cruz e de ver Jesus. Mas muitos creem, nós fomos abençoados, nós conseguimos crer naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Mas agora ele vai ainda a consequências mais profundas. Ele vai atrair o amor das nações. De alguma maneira ele vai fazer isso, irmãos. E isso pode ser muito desagradável. Pode se tornar muito desagradável em certos momentos. Mas ele vai atrair a atenção das nações para si mesmo. Porque ele é o único que pode colocar a atenção no Senhor.
Ele é o único que pode, como fez lá no início do Gênesis, existia um caos estabelecido na terra, e ele coloca aquele caos em ordem, e depois do pecado, o caos é estabelecido novamente. Ele é o único que pode colocar esse caos em ordem novamente. Ele é o único que pode nos levar para o início, para aquilo que realmente é importante, para aquilo que Deus nos criou para ser. O Senhor quer nos levar para aquela comunhão perfeita que existia lá no Éden. E Ele vai até as últimas consequências para fazer isso. Ele é um homem que tem pés como bronze que brilha, um bronze cintilante. Esse é Jesus. E a pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? Podemos ministrar uma oração? O que nós vamos fazer com isso? Com essa visão? O que nós vamos fazer a respeito de Deus, como nosso Pai? O que vamos fazer a respeito desse homem que tem um amor ardente por nós, que foi uma cruz por nós? O que vamos fazer a respeito do rei que vem e ele vem? O Alejandro Bulhões tinha uma frase, né, mais ou menos, não vou lembrar bem, mas diz: se tu crê ou não, ele vem. Se tu acredita ou não, ele vem. Se tu quer ou não, ele vem. Se tu estiver preparado ou não, ele vem. Isso é algo real, é certo. O que nos dá essa certeza? A esperança que nós temos no Senhor. Porque Ele já deu provas o suficiente de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. E Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Tudo. Tudo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Me vem à mente o texto de Hebreus 10, 25, onde Paulo, creio que foi Paulo que escreveu, ele insiste com os irmãos, ele adverte os irmãos e diz assim: olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas estejam juntos, encorajem uns aos outros, tanto mais porque o dia se aproxima. Ele está falando do dia do Senhor. E ele estava colocando como um pedido, uma necessidade, o estarmos juntos. Nós precisamos estar juntos. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos ser encorajados. Todos nós. Tem momentos que parece que a esperança está no fim. E aí nós precisamos ser encorajados. E por isso é tão importante nós estarmos juntos. Não é só no culto aqui, todas as oportunidades que temos de estar juntos, para nos encorajar uns aos outros. O dia mau, ele vai mais um pouquinho, tá? Ele vai se estender um pouquinho mais aí. E a tendência é que ele se torne um pouco pior com o tempo. À medida que as coisas forem andando, o dia mau, ele vai se tornar um pouquinho pior. A certeza que temos que o dia vai acabar. E nesse dia é o dia que o rei que vem virá. É nesse dia. Não vai mais existir dia mau depois desse grande e glorioso dia que nós esperamos a volta do nosso Senhor. Amém? Precisamos estar juntos, precisamos nos encorajar. Se tu, às vezes, sente assim: eu estou fraco, não é só tu, eu também. Eu preciso ser encorajado. Assim como tu precisa, eu preciso ser encorajado. Muitas vezes, muitas vezes. E, muitas vezes, não vou falar assim. Eu queria compartilhar uma coisa também que também tem encorajado, me dado esperança. Esse dia eu estava falando com a cabelo da área, obrigada por mais, aí de tudo a gente faz música, né? Qualquer palavra, uma frase, a gente começa a cantar uma música ou tempo ao tempo. E daí eu estava falando com o cabelo dela, eu disse: deixa eu fazer os seus cabelos, e comecei a cantar. Seus cabelos, são brancos como a neve. Daí ela disse: brancos como a neve, né? Eu disse: sim. A Bíblia diz, eu falei.
para eles, sim, Jesus vai vir. E diz que ele vai ter os cabelos brancos, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada para destruir o inimigo, eu disse para eles. E daí eles começaram a viajar, nossa, aquela espada saindo da boca, eu deixei eles viajando lá, e depois eu fiquei meditando nisso, né, que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, foi como ovelha muda ao matadouro, foi humilhado, maltratado até o Calvário. E isso passou, ele fez por nós, mas agora como ele vai vir? Como ele vai vir montado no cavalo branco, com os cabelos brancos como a neve, seus olhos chamam de fogo, muitas coroas sobre a sua cabeça. Agora que tem isso, não tem como a gente defendeu, entendeu, saber como foi que João viu, né? E isso tem queimado no coração. Essa glória, tamanha glória do Senhor, para nós, junto com Ele, reinarmos com Ele, né? E isso tem queimado no meu coração, e encorajar vocês também a deixar que essa escolha novo no coração de vocês. Sim. Amém. Obrigado, Leia. Queria te convidar, se pode, quiser te colocar de pé. Nós queremos orar sobre isso. A gente cantou uma música antes que falava sobre aquele fogo. Acende a chama por uma espiritual. E eu acho que todos nós sentimos essa chama às vezes diminuir. Todos nós, quando passamos o dia mal, sentimos que essa chama parece que ela vai diminuir. Mas me veio à memória que Jesus é aquele que não apaga o pavio que está fumegando. Pode estar fumegando. Ele não vai lá e apagar. Ele vai acender novamente. E o que ele está fazendo nesses dias na nossa vida é acender dentro de nós novamente a chama que dentro de cada um de nós brilhou. Se ainda não brilhou, é nessa manhã que ela deve brilhar. O Espírito Santo quer acender o fogo dele para que a gente queime de amor por Jesus, assim como ele queima de amor por nós. Vamos orar sobre isso. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.